A todos a paz do Senhor. Estamos com mais uma pré-aula para classes de jovens, lição de número 8 para o dia 24 de agosto de 2025, filhos e herdeiros. Texto principal em Gálatas 4:7. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Gálatas 4:7. Resumo da lição: a maturidade exige de nós um comportamento diferenciado, pois por ela recebemos a herança em Cristo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para receber nossos vídeos em primeira mão. Nesta lição, nós veremos a comparação que Paulo faz entre o herdeiro criança e o que já atingiu a maioridade. Vamos aprender com ele a respeito da importância de se ter o zelo correto para com as coisas de Deus e com as pessoas que são dele. Então, o texto bíblico está em Gálatas 4:1-7. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito Santo de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Lição muito importante, porque na lição anterior, na lição passada, Paulo tratou a respeito da descendência de Abraão. Todos os que creem em Jesus Cristo, pela fé, quer sejam judeus, quer sejam gentios, então são herdeiros aqueles que creem em Cristo pela fé. Os que são da fé são descendência de Abraão. Nesta lição trataremos a respeito da maturidade, ela que faz o herdeiro menino se tornar um herdeiro completo e apto para receber a herança. Herdeiro, mas como se não fosse ainda. Herdeiro, mas como escravo. Paulo começa dizendo que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Gálatas 4, versículo 1. Podemos ver aqui a importância da maioridade. Ainda que uma criança fosse considerada herdeira, não é diferente de um escravo enquanto não atingir a maioridade. À medida que a criança vai crescendo e se desenvolvendo, ela vai se tornando menos dependente do aio, daquele que a conduz e que exerce sobre ela uma tutela ou uma guarda. A criança não é uma escrava, mas é considerada como se fosse em relação à herança, até que atinja a maioridade. Então aqui Paulo está falando que a hora da sua maioridade chegaria. Ó Gálatas, ó irmãos Gálatas, sua hora chegaria e você poderia usufruir dos seus bens e títulos. Como chegou, né? Chegou. A função da lei era conduzir as pessoas a Cristo como aio, como um guia. Da mesma forma que o aio conduzia a criança até a escola e se responsabilizava pela sua educação. Na plenitude dos tempos, o momento da história humana em que Deus interveio para transformar uma promessa em um fato consumado, é chamado de plenitude dos tempos. Então Jesus nasceu sob a lei para remir os que estavam debaixo da lei. Gálatas 4:4. Essas duas colocações tão importantes mostram não somente aqui a humanidade de Jesus, mas igualmente o fato de que ele foi nascido sob a lei e ter cumprido essa lei até a sua morte sacrificial, colocando agora a salvação disponível a todos.
veio para remir os que estavam debaixo da lei. Então, essa lição nos fala que nós somos filhos e herdeiros. Mas enquanto não herdamos, nós já somos herdeiros, mas não tomamos posse ainda, só quando chegarmos na glória celestial. Nós precisamos continuar servindo ao Senhor, zelando pela nossa vida para que o Senhor nos receba na sua glória celestial. A nossa posição em Deus, somos filhos e herdeiros, guardados, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Deus nos exalte e nos dê a glória celestial quando chegarmos na eternidade. Paulo relembra aqui que seus leitores estavam em fraqueza. Digo que Paulo está relembrando que ele esteve em fraqueza, uma forma de dizer que estava cometido de uma enfermidade. Ou porque ele faz isso. Diferente de pessoas que ensinam que quem serve a Deus não pode ficar doente, Paulo estava aqui dizendo que estava passando por uma enfermidade, mas a coroa já estava guardada no céu para ele. Por quê? Porque ele era herdeiro da graça divina. Que maravilha! Maturidade e responsabilidade. Nem toda demonstração de zelo é do Espírito. É possível que haja na igreja pessoas que apresentam o que seria tido por um comportamento aceitável diante de Deus, mas sem o aval dele. O zelo dos judaizantes não era espiritual, mas religioso, e esses dois zelos são diferentes. O zelo espiritual se preocupa com a vida espiritual. Eles queriam aumentar sua influência entre os Gálatas, demonstrando um zelo religioso. Isso era contrário ao Evangelho. Gálatas capítulo 4, versículo 17. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. Paulo era contrário ao zelo espiritual? Não, de forma alguma. Ele estava falando que os judaizantes estavam sendo zelosos, mas não de forma correta. Eles queriam usufruir da obediência aí dos Gálatas. A maioria exige responsabilidade. Vamos ver aqui, crescer implica ter responsabilidades. Uma pessoa que atinge a maioridade tem obrigações das quais não pode se esquivar. Eles já tinham conhecido a Jesus como Salvador e precisavam agora alcançar a maioridade espiritual. A maioridade não tem, vamos colocar aqui direitinho, a maturidade tem por preceito a diferenciação da infantilidade. Não há lugar mais para infantilidade, ou seja, a pessoa continuar a beber em Cristo, precisa crescer e amadurecer para herdar a promessa já como adulto espiritual. Um adulto não pode agir como criança, como se precisasse passar por todo o processo de crescimento e amadurecimento. De um adulto se espera diversas características: inteligência, experiência, responsabilidade por seus atos, seriedade e conhecimento. Não esperamos isso de uma criança que ainda está em desenvolvimento e não possui essas competências. Então Paulo estava mostrando aos Gálatas que eles não poderiam ficar como meninos. Eles precisavam crescer na graça, no conhecimento, na maturidade para herdar a promessa já como adultos. Olha o que diz aqui: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 7. A todos nosso muito obrigado, até uma próxima pré-aula, que o Espírito de Deus possa fortalecer vossas vidas e que vocês possam usufruir destas aulas que são maravilhosas. Esta aqui, Filhos e Herdeiros, é uma aula muito importante para o crescimento espiritual jovem. Deus abençoe sua vida. Até uma próxima pré-aula.